A gente está vivendo uma crise de confiança. Porque todos os lugares onde a gente circula na internet estão cheios de informações falsas, misturadas com as verdadeiras. Você pergunta lá para a inteligência artificial, a resposta vem pronta e você acha que aquilo está certo. O conhecimento, ele é trabalhoso. Não é uma coisa do clique. Então, a gente precisa resgatar o processo da aprendizagem. A escola precisa, a meu ver, urgentemente retomar as práticas de pesquisa. A educação midiática tem este papel de nos ajudar a fazer perguntas, a resgatar a nossa curiosidade e, principalmente, a nossa capacidade de organizar as informações num pensamento que faça sentido. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao videocast Moderna Core. E aqui nesse primeiro episódio temos a honra, o honor de ter a Januária Cristina Alves. E uma expressão que eu aprendi do português brasileiro, que eu gosto muito, é quando eu conheço uma pessoa perguntar: quem é você na fila do pão? Então, nos conta, Januária. Olá, Ernesto, olá a todos que estão nos assistindo. Fico muito honrada de inaugurar, então, esse episódio do Moderna Core. Espero que a gente chegue a muitos educadores com questões candentes, questões importantes. E eu adorei que você pegou uma expressão popular bem brasileira, né? Você sabe que padaria tem fila. E, normalmente, para passar o tempo, as pessoas conversam. E é daí que vem a expressão quem é você na fila do pão. Você fica conversando enquanto a fila anda. Bom, eu já uso o tempo todo. Agora vou usar, quando voltar para México, vou usar quem é você na fila das tortillas, que é muito Ótimo, mexicana, muito viu? bom, Nos muito tacos. mexicano. Aí você adapta. Bom, vamos Olha, começar. eu sou Januária. autora da Moderna, né? Em primeiro lugar, acho que é importante dizer que eu sou da casa, estou aqui há mais de 30 anos. Eu sou jornalista de formação, educomunicadora, escritora. Esse ano estou fazendo 40 anos de carreira literária, tenho 60 livros. Ganhei 2 vezes o Prêmio Jabuti de Literatura Brasileira, o que muito me orgulha. Um deles com um livro aqui da Moderna, o Convivendo em Grupo. Ganhei o Prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, o Prêmio Abril de Jornalismo. São premiações que dizem muito sobre o meu trabalho. Eu trabalho com educação midiática e educação literária, o que quer dizer que eu trabalho com leitura do mundo. Né? Como dizia o nosso grande educador Paulo Freire, a competência das competências é a leitura do mundo. Então, eu fico muito feliz de estar numa casa que promove a leitura do mundo. Sem dúvida, que honra ter você. E vamos começar a conversa. Eu queria começar não colocando uma pergunta bem cognitiva, bem direta. Vamos começar com histórias, né? Há umas semanas, e acho bem interessante, porque as histórias e a leitura da realidade, das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nos abre caminhos, né, para fazer essas leituras. Então, eu queria contar para você. Há umas semanas, eu vi uma criança repetir uma história que tinha visto num vídeo na internet. E para mim a surpresa não foi a história e o conteúdo, foi o nível de confiança, de acreditar isso que estava repetindo, tá? Então, para mim, eu me lembrei agora dessa história, porque para mim tem muito que ver com aquilo que nós estamos colocando e vamos colocar hoje na mesa, que é educação midiática. Então, e como nossa audiência são famílias, professores, retores, eu gostaria de ouvir você o que acha nessa cena de uma criança repetindo com muita, acreditando muito nisso que escutou e repetindo. O que vê nessa cena?
Pois é, a criança simboliza todos nós, né? A gente está imerso num ecossistema informacional que a gente pode chamar de tóxico, né? Hoje a gente tem um fenômeno, inclusive, que os pesquisadores chamam de infoxication, intoxicação por excesso de informação. Na pandemia vimos isso, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde cunhou um termo chamado infodemia, porque todos os lugares onde a gente circula na internet estão cheios de informações falsas, misturadas com as verdadeiras, porque a gente também não pode dizer que tudo que circula na internet é ruim, é falso, não é isso. Mas a gente é regido pelos algoritmos, e os algoritmos gostam, né, de notícias falsas, de notícias exageradas, né, de discurso de ódio, de briga, de treta, como se diz aqui no Brasil. E isso acaba circulando de uma maneira muito mais rápida, numa escala inimaginável, né? Tudo que a gente posta aqui, daqui a pouquinho já está no mundo. Então, quando a criança defende, né, aquilo como verdadeiro, ela expressa um fenômeno que também é do ser humano, que é o viés de confirmação. Quando a gente ouve uma notícia ou nos chega uma informação que confirma aquilo que a gente pensa, aí a gente fala, viu? Não disse? Porque todos nós queremos ter razão. Então, aquilo passa a ser uma verdade, a gente passa a repassar aquele conceito como verdadeiro. Checar a notícia, e aí falo como jornalista, dá trabalho. Ouvir os dois lados da questão, como mandam os manuais de redação, dá trabalho. Então, as pessoas, principalmente sob o impacto da emoção, compartilham sem pensar, curtem, comentam. E a gente, na educação midiática, tem chamado muita atenção para a responsabilidade que todos nós temos no meio digital. Se a gente circula na internet, a gente tem responsabilidade sobre tudo o que a gente faz lá. O que a gente curta, o que a gente comenta, o que a gente compartilha e o conteúdo que a gente produz. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o menininho. As coisas que a gente divulga, elas mesmo sendo falsas, vão se tornar verdadeiras, vão ser amplificadas e com isso a gente vai ajudar o ecossistema informacional a adoecer mais do que ele já está doente. Então, é um problema seríssimo do nosso tempo. Agora, vamos só para contextualizar um pouco mais, especialmente nos casos das famílias e os professores. Nós vimos, estamos chegando de uma geração onde tínhamos só canais fechados, né? A televisão era um canal, o jornal era um canal, as famílias e as histórias da comunidade também era um canal. E aí acho que as perguntas que nós colocávamos como adultos nesse mundo onde só tínhamos certo tipo de canais e certo tipo de criadores, depois gostaria de falar também dos influenciadores, tá? E essa construção de conteúdo. Mas nesse momento, e temos muitos professores que estão, que chegaram desse mundo, dessa geração, as perguntas eram, mas quais são as vozes que não estão, né? Qual é a informação que não está? E aí acho que como sociedade nós construímos um aparato de confirmação, você sabe, sendo jornalista, né? De manuais de confirmação da notícia, de tudo o que era comunicado nesse momento. Hoje neste mundo, onde temos um mundo de criadores, um mundo de canais, qual é o papel aí da informação mediática? Por que é tão importante para um pai, para uma mãe de família, saber sobre a educação mediática? Você tocou num ponto muito importante. A gente está vivendo uma crise de confiança. É a confiança na ciência, é a confiança na escola, é a confiança na família, na imprensa. Porque nesse ecossistema informacional doente, onde tudo circula como se fosse verdade, né? E os pilares que a gente tinha, né? Eu lembro, minha mãe, meu pai, minha avó eram fontes de informação, de experiência. Aquilo tinha um valor.
A própria figura do professor, e ele sabe bem do que a gente está falando aqui, o quanto hoje o professor é questionado, é testado, né? Porque, enfim, olha, o Google respondeu uma coisa diferente do que você está falando aí. Então, eu recuperar esta confiança é básico. E a educação midiática vem para nos ajudar a construir um repositório de informações confiáveis. Tem um termo que eu gosto muito, que é a gente tem que construir a segurança epistêmica da gente. O que é segurança epistêmica? É saber o que eu sei. E isso a escola tem um papel fundamental. O conhecimento científico, a pesquisa, né? A escola precisa, a meu ver, urgentemente retomar as práticas de pesquisa. Temos uma geração que não tem paciência mais para fazer um percurso de uma tese, ter uma hipótese, construir essa hipótese, fazer um conjunto de fontes. Por quê? Porque você pergunta lá para a inteligência artificial, a resposta vem pronta e você acha que aquilo está certo. Né? Então, acho que a educação midiática tem este papel de nos ajudar a fazer perguntas, a resgatar a nossa curiosidade e, principalmente, a nossa capacidade de organizar as informações num pensamento que faça sentido. Porque muitas das informações falsas, se a gente for parar para ler, parar para ouvir com atenção, elas não fazem sentido. Uma coisa não bate com a outra. Mas a rapidez, a velocidade, a escala com que isso chega para a gente, né, já tem um termo para isso, chama-se brain rot. O cérebro fica podre, porque é isso mesmo, é muita informação. Essa sobrecarga faz com que a gente não pense. E ao não pensar, a gente não tem capacidade crítica. E aí começa a consumir e a aceitar tudo isso como se fosse a realidade. Então, nas famílias, eu penso, sempre tenho dito isso, né? Qualquer informação que chegue, né? Aquela clássica que a gente discute na mesa do jantar, para quem janta junto, que também está virando uma coisa difícil nas famílias, vamos pesquisar. Vamos atrás de mais de uma informação. Nunca é a primeira informação que aparece que é a verdadeira. E os pais, as mães, os educadores terem isso como prática, porque a gente sabe que educar passa pelo exemplo também. Então, temos visto pais e mães exaustos, né, de tanto trabalho, educadores também pressionados. Tudo isso influencia. Porque é isso, né? O conhecimento, ele é trabalhoso, não é uma coisa do clique. A escola tem isso como marca, é processual, a aprendizagem é processual. Então, a gente precisa resgatar essa paciência, inclusive ajudar as nossas crianças e adolescentes a suportarem o não saber. Porque a gente sabe que o ser humano amadurece à medida que ele descobre o que ele não sabe. Já dizia Sócrates, só sei bem que nada sei. socrático isso. Né? Então, e eles hoje não suportam isso. Então, a gente precisa resgatar o processo da aprendizagem. É simples? Não é. Se fosse, estava tudo diferente, né? É trabalhoso, mas eu acho que a gente tem que botar um foco nisso. Que boa imagem você trouxe aí da maiêutica, do Sócrates e daquele arte de não dar as respostas, de construir as perguntas, né? Eu quero trazer essa cena que você colocou que eu acho maravilhosa, até porque teríamos que ter um resgate social do jantar. Nessa cena do jantar na casa, que é um espaço de conexão, que a atenção é de outro tipo, né? Eu gostaria de você compartilhar a sua visão de uma conversa sobre algoritmo, né? Porque nessa cena, acho que entre a conexão com os pais, os filhos, a família inteira, os avós, tal, é onde acontece, ou pode acontecer, se a gente fala de... Eu sou um pai e quero acompanhar a educação mediática do meu filho. Quais são as perguntas, as reflexões que eu tenho que trazer do algoritmo para essa mesa do jantar? Qual é a sua proposta?
Pois é, eu acho que é um exercício extremamente importante. Tava contando enquanto eu vinha para cá que uma escola, eu dei a sugestão, faça uma oficina de mediação parental com o celular, mas colocando pais e filhos na mesma sala, na mesma oficina. E olha, a experiência foi fantástica. Primeiro que os pais têm a ideia que os filhos sabem tudo, só porque eles têm mais facilidade com o celular, São mais rápidos. né? E os filhos acham que os pais não sabem de nada e não é bem assim, porque o raciocínio analógico é muito importante para o digital. Então, eu acho que estar juntos em torno de um tema e pesquisar sobre esse tema, inclusive ao mesmo tempo, vamos mexer no celular junto. A busca que dá no celular de um é diferente, o resultado que dá da busca é diferente de um celular para outro. E isso explica por que que o algoritmo determina aquilo que a gente vê. Né? E por que que ele determina? Determina porque as redes sociais, a internet vive de cliques, vive da nossa atenção, do tempo que a gente despende ali. Entender essa mecânica é um dos pilares da educação midiática. Você não educa sem contar para eles como é que as plataformas ganham dinheiro com a nossa atenção. Quanto vale cada clique da gente? Tem uma influenciadora digital, a Camila Coutinho, que ela disse numa entrevista, e eu acho genial. Ela fala assim, você tem noção do peso de um like? Cada vez que você dá um like numa postagem minha, você se torna meu sócio. Meu sócio nas minhas ideias e nos likes, e no quanto que eu ganho, né? E no quanto que essa plataforma ganha quando a gente impulsiona um determinado conteúdo. Por isso que a estratégia do cancelamento funciona, né? Quando você deixa de curtir, deixa de comentar alguém, essa pessoa vai lá para baixo na lista do algoritmo, então ela não aparece mais. Esse é o fenômeno do cancelamento. Então, tanto a gente, como cidadão, tem o poder de impulsionar um conteúdo, como tem o poder de deixá-lo invisível. Né? No jornalismo, a gente tem uma máxima, né? Que a notícia mais importante é aquela que a gente não deu. Porque aquilo que você quer esconder tem também um valor. E também se questionar, então por que será que na internet só essa trend, né? Só esse tópico está sendo impulsionado? Será que não tem outras coisas acontecendo que são importantes igualmente que não aparecem? Por que é que os jornais, por que é que hoje as grandes mídias todas têm canais nas redes sociais? Porque a notícia do dia começa lá. Eu, como jornalista, decidi a capa de jornal. Hoje, a capa do jornal, quem decide é a internet. Então, veja o poder do cidadão que ele desconhece, né, diante dessa máquina. Eu lembro de uma mãe ter dito para mim assim, mas Januária, o que eu posso com o Mark Zuckerberg? Eu não posso. Pode. Porque é você que impulsiona os produtos que ele cria. Então, essa consciência, né, esta agência, porque é isso que a gente chama de agência, né? A gente pode mudar, você pode sim. Agora, a gente precisa estar educado para isso, bem informado para isso. Então, na mesa do jantar, conversar sobre essas coisas, eu fiz um podcast com adolescentes, que chama Curtir Daí, foi uma experiência maravilhosa. A gente abria o microfone e eles conversavam sobre sua vida digital. E eu lembro de uma menina ter dito assim, sabe que às vezes eu fico assustada, que eu acho que esse algoritmo me conhece mais que eu mesma, porque ele me manda coisas que eu não acharia de jeito nenhum. E aí a gente fez um exercício, como é que a gente dribla o algoritmo. Aí um dos meninos disse, olha, eu que odeio matemática, então eu vou passar a pesquisar uma semana só coisa de matemática, para ver se eu engano ele. Aí ele vai me mandar coisas de matemática e eu não vou ter interesse, eu vou ter liberdade para pesquisar o que realmente me interessa. Vamos deixar Então, o link aqui na entrevista desse podcast. Já legal. quero assistir. Enfim, eu acho que é por aí, sabe? É a gente pensar um pouco Sim. no poder que a gente tem também de circular na internet com um pouco mais de criticidade. E isso é muito importante, porque, ó, há 8 anos, nós na moderna e na sanchiliana educação para o resto dos países,
Em, todo ano fazemos pesquisas educacionais de todo tipo, como estudantes, famílias, professores, tal. Eu me lembro há 8 anos que nós tínhamos clareza que o rei para estudar era YouTube entre os estudantes. O rei. Ano passado, numa pesquisa que fizemos na América Latina, com 30.000 famílias, nós descobrimos uma coisa que foi super forte, que é o YouTube continua sendo o rei para estudar, nessa pela tarde, né, que é quando o estudante senta e quer estudar. Há 8 anos era YouTube e depois livro didático. Hoje, pesquisa do ano passado, nós descobrimos que YouTube continua sendo o rei, mas a segunda posição ocuparam as inteligências artificiais gerativas. E depois continua o livro, né, como uma base de referência. Diante disso, nessa mistura entre YouTube e as plataformas de inteligência artificial gerativa, nasceu também um mundo de influenciadores, né? Que agora, há uns anos, esses influenciadores até tinham uma voz própria, né? Até você conseguia distinguir entre um influenciador e tal. Agora, todos parecem falar do mesmo jeito, né? Como as mesmas estruturas também linguísticas para se conectar, para concorrer pela atenção, né? Pelo algoritmo. Diante desse cenário, onde nossos estudantes e nossos filhos consomem muito conteúdo feito pelos influenciadores, quais são as perguntas que nós, como professores, temos que colocar na sala de aula? Porque isso está explodindo na sala de aula. Então, quais são as perguntas, as reflexões, Januária, que, como professores, teríamos que colocar aí? Olha, a questão dos influenciadores é central, né? Temos o ECA digital aqui no Brasil, que é uma lei que já está chamando atenção no mundo inteiro, Sim, né? sim. No Que resto da América coloca, Latina, sim. que coloca a responsabilidade da educação digital nas mãos de todos nós, né? Das plataformas, da sociedade, dos influenciadores. Então, essa é uma questão muito séria. Eu faço parte de uma organização de educação midiática para influenciadores, que chama Redes Cordiais. Eu coordeno o braço infanto-juvenil. E a gente trabalha muito de perto com eles, né? E a responsabilidade que eles têm é imensa. A gente esteve em Brasília no começo desse ano exatamente para levar os influenciadores para descobrirem o ECA digital e falarem a respeito. E eu lembro de estar junto de um influenciador e dizendo para ele: você entendeu direitinho? Eu entendi, porque eu queria saber quantos seguidores mesmo você tem. 70 milhões. Uma única pessoa fala com 70 milhões. Então, isso é muito sério, né? E a gente tem procurado trabalhar nesse sentido, eles precisam ser muito bem formados. E a questão é tão grave que, por exemplo, no jornalismo, a Reuters todo ano faz uma pesquisa e todo ano decai o número de leitores de notícias. E qual é... Temos hoje, acho que 42% dos jovens já não leem. Eles não leem notícias, não acessam. Eles dizem que notícia é chato, notícia é difícil, só tem notícia ruim. E qual é o canal preferido das notícias? Eu prefiro saber via meu influenciador predileto. E por que você acessa a notícia pelo seu influenciador? Porque ele me explica. Ele traduz de um jeito fácil, mas ele dá opinião também, né? Notícia é diferente de opinião. Pois é, mas a gente quer saber o que ele pensa, né? Então, eu sempre Porque é um chamo... símbolo, uma referência para essa geração. E por que essa referência não é mais o professor, não é mais o jornalista, né? Então, eu acho que a gente tem discutido muito a questão da linguagem. O influenciador digital, ele tem diante da câmera uma postura, ele tem todo um trabalho, uma ginga de comunicação que atrai o grande público. E a gente tem um projeto de levar os influenciadores para as escolas, para os professores também observarem um pouco como essa comunicação é feita.
porque eu acho que tem uma linguagem que a gente precisa repensar. Em sala de aula, na imprensa, né, é uma questão de comunicação, em como dizer. Né? O que dizer a gente já sabe, as notícias, tudo, né? O conteúdo didático é o quê, mas o como tem feito muita diferença. E eu aprendo muito com os influenciadores, principalmente no que eles dizem que é a espontaneidade, né? Eu estou falando do meu jeito, da minha maneira, então tudo isso traz uma proximidade, principalmente com o público jovem, né? E o influenciador sério, realmente, ele tem um trabalho que a gente percebe de pesquisa, de entrevista, que é um trabalho como jornalistas fazem. A maior parte entra, né, fica em frente à câmera dizendo a sua opinião. Então, eu penso que a educação da gente, as perguntas que a gente deve fazer para esses meninos essa pessoa te representa? Essa pessoa, de fato, fala o que você acredita? Porque quando a gente faz essa pergunta para eles balançam. Não, nem sempre, não é assim. Então, por que você segue? Eu chamo sempre a atenção, eles têm seguidores. É quase religioso isso. É quase. Né? Então, essa pessoa merece que você siga. E seguir, o que seguir implica? Como disse a Camila Coutinho, isso é sócio dessa pessoa. Você seria sócia dela? Você assina embaixo em tudo que ela diz? Você diria diferente? Né? Então, acho que essas questões, elas precisam estar presentes, inclusive, na escola. Em quem você acredita? Quais são suas fontes? Né? Como é que a gente faz um repositório, né, de fontes confiáveis? Em quem acreditar? Voltando para a história da crise de credibilidade. E os influenciadores são o exemplo disso. E eles sofrem, viu? Porque quando a gente vai fazer a pesquisa, vai ouvir o lado deles, eles ficam muito angustiados. Porque eles sabem dessa potência, eles sabem que num vídeo curto, num shorts, né, de 1 minuto, não dá para você esgotar um assunto. Então, como é que você fala daquilo sem se fraudar? Porque eles também perdem seguidores. Sim. E perder seguidor é uma encrenca, né? Significa perder dinheiro, perder prestígio. Todas essas questões. Então, acho que... E em qualquer momento, eles podem ser cancelados também. Também, né? E todo o discurso de ódio, né? Sim. Muitos estão com acompanhamento terapêutico, porque as redes são violentas, né? E os algoritmos adoram os xingamentos e todas essas questões. Então, dar conta desse universo digital é muito importante. Eu tive numa escola, a gente fez uma oficina, porque os alunos do 3º ano do ensino médio, aproximadamente 60% queria ser influenciador. E para isso não precisa fazer faculdade. Então, isso é também outro complicador. A gente está vivendo um descrédito da universidade, do saber, do diploma, do conhecimento. Sim, das fontes confiáveis também, que era uma referência até agora. Então, para mim, Januária, as reflexões que você está colocando na mesa, acho que não só são para as crianças, é para o professor mesmo, que ao mesmo tempo, igual que a família, pai, mãe, estão sendo formados também. Então, todos nós estamos descobrindo muita coisa dessa educação midiática. E olha, eu queria aproveitar também a sua experiência literária, de criação, de pesquisa. Se nós já sabemos que parte da nossa humanidade é a narrativa, parte das nossas conexões são as histórias. E essas histórias eram oralidade, né? Temos uma herança da oralidade que chegou até nossos dias. Eu descobri há pouco tempo o Saci, né? Esse personagem brasileiro que é bem representativo. E eu gostaria de colocar aí uma pergunta para você sobre se nessa tradição da oralidade de todos os povos da América Latina, o Brasil, todos nas nações da nossa região, tem essa herança de oralidade cultural do folclore, né? Qual seria, você acha que o meme e essa construção social mediática é uma nova forma desse folclore? Ou qual é essa conexão que você
fazem na sua visão, que tem esta experiência forte, tanto na educação mediática quanto a literatura e a pesquisa? Olha, você tocou no meu personagem predileto, que é o Saci Pererê. Eu sou pesquisadora de histórias de tradição oral. Eu tenho um livro que chama Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, que serviu de base para uma série da Netflix, que chama Cidade Invisível. Foi uma experiência maravilhosa. A literatura já Vamos me levou assistir, gente. para o cinema. E fazendo essa série foi um exercício muito, muito interessante, que tem tudo a ver com a sua pesquisa, né? O Carlos Saldanha, que foi o diretor da série, me chamou para ser consultora, e ele falou: vamos colocar o Saci, o Curupira, a Cuca no Rio de Janeiro, lá no Arco da Lapa e tal, vamos atualizar essa história, né? E aí, a princípio, eu vi que, né, as pessoas tinham uma certa resistência, e aí na primeira reunião que eu fiz, eu lembro da cena, assim, os roteiristas todos lá, e ele virou para mim e disse: Januária, vamos começar pelo começo. Esses personagens existem? Aí eu olhei e falei: ué, você não está vendo? O Saci está ali sentado, a Cuca está ali, eles existem, estão aqui. Eles fazem parte da nossa narrativa ancestral. Quem não conhece um moleque traquina, que o Saci nem é bom nem é ruim, ele é traquina, ele gosta de aprontar. Quem não conhece um Pedro Malas Artes, que na tradição latino é o Pedro enfim, tem um outro nome, Urdemalas. Urdemalas. Que é isso, são os moleques traquinas, isso tá no nosso imaginário. E a partir do momento que ele levou esses personagens pro Rio de Janeiro, o folclore explodiu, né? Então a gente viu, a série ficou 10 semanas, né, no top 10 do mundo inteiro. Eu tenho uma amiga que mora na Dinamarca e me mandou falar em dinamarquês, eu achei o máximo. Então, são histórias ancestrais, né? Então, eu acho que é aquilo que eu estava falando, é a maneira de contar as histórias, né? Então, quando a gente chama atualizar, é trazer essas narrativas para o nosso tempo, para as nossas experiências, porque esses personagens fazem parte da humanidade, todos têm características dos seres humanos, é a nossa mitologia. E eu penso que nas redes sociais, na internet, tudo isso está sendo falado de outra maneira. Então, é sobre isso também um pouco que a gente fala na educação midiática. O que está na internet que pode servir para ampliar a minha experiência. E a gente não tem preconceito com isso. Se ele tivesse tido, não teriam 2 temporadas de sucesso, né? E a gente falou com países do mundo inteiro. Eu fui entrevistada por um pesquisador australiano, porque tem uma espécie de saci na Austrália, eu nem sabia. Então, foi uma conversa super... Ou seja, está no humano. O ser humano tem uma demanda por histórias, né? Nós somos seres narrantes, a gente conta a história. E estamos contando nas mídias digitais também. O que eu tenho só trabalhado muito com as crianças e adolescentes, eu digo: você conta a história do seu jeito ou o jeito que a sua plataforma pede? Será que você cria mesmo cada vez que você tem que montar um vídeo na vertical, com tantos minutos? Será que se você fizer isso livremente, da maneira como você imagina, você não vai estar se expressando melhor? Porque essa é a questão, né? As plataformas, como diz o nome, plataformizam, enquadram. E a escola ainda é o espaço da criatividade, onde a gente pode criar que não seja no modelito que nos é dado. E as famílias também. Então, eu acho que a gente tem demandas por história, o ser humano continua contando história e contará com inteligência artificial, sem ela, de qualquer jeito, porque quando a gente chegar de noite em casa hoje para jantar com as nossas famílias, nós vamos contar a nossa história aqui, que a gente se encontrou hoje, que a gente gravou um podcast, que as pessoas nos ouviram. E assim a gente vai estar narrando, se comunicando e trocando experiências. O diálogo, ele é atemporal. Não interessa se está na mídia ou fora dela. A gente vive por isso, né? A gente se comunica por conta disso. Bom, é um convite aberto para ter esta conversa hoje, para todos os que estão assistindo este videocast, para jantar
e abrir a conversa. Então, Januária, para fechar, eu gostaria de perguntar, na sua cabeça, eh, qual seria a reflexão, a pergunta, o que você gostaria que toda criança brasileira e latino-americana saiba daqui a 20 anos? Se você faz esta mistura entre educação midiática, que nesse mundo, nesses novos canais, milhões de novos canais que nós temos como humanidade, e essa herança de nossa própria identidade, que é o que nos traz a narrativa e as histórias. Eu acho que a gente tem que saber de como é que a gente está atravessando esses tempos, né? Eu tenho dito muito que a adolescência, a infância não muda, mas o contexto sim. A gente atravessou uma pandemia, a gente está atravessando um mundo com guerras, para quem quiser ver, né? Temos várias, né? A mídia escolhe 2 ou 3, né? Mas eu tenho um amigo que é jornalista na África, ele fala, vem cá que eu te explico quantas tem aqui. Né? E eu acho que essa experiência de como é que a gente atravessa as dificuldades, como é que a gente resolve os problemas do nosso tempo, ela é o cerne da história da humanidade. Porque a humanidade não fez nada mais, nada menos do que contar de uma geração para outra como é que a gente resolve os problemas de sempre. Os problemas são os mesmos. É a maneira como a gente lida com ele que é criativa, que é inteligente. Não à toa a gente vê o PISA, que é o maior exame, né, de aferição de habilidades e competências no mundo inteiro, procurando saber, né, qual é a grande competência, a grande habilidade, que é resolver problemas. Bom, Né? só um parêntese, uma notinha. A próxima, o Pisa já falou que educação Midiática mediática vai vai ser ser parte da, da da, da avaliação. avaliação. Então, é importante, já, não só ter a conversa, Sim. pôr as mãos na massa para saber o que fazer. Exercitar isso, né? Porque seja no mundo virtual, seja no mundo real, que aliás hoje tem um termo que é phygital. O mundo é físico e digital ao mesmo tempo, uma coisa influencia a outra, é a capacidade que a gente tem de lidar com os desconfortos da vida, né? E como é que a gente, juntos, descobre soluções criativas e inteligentes para os problemas do nosso tempo. Então, acho que daqui a 20 anos seria muito interessante. Eu, se fosse um professor, viu, faria um diário com esses adolescentes, com essas crianças, e que eles contassem essa história, pudessem abrir esse diário daqui a 20 anos, contando para os seus filhos, para os seus netos, que eu acho que é assim que a gente passa o conhecimento. Né? O conhecimento ancestral, ele é oral, a gente agora tem a ferramenta escrita, agora temos o vídeo, e temos que usar tudo isso para seguir contando histórias. Vamos pegar essa ideia e vamos colocar na Moderna Cor. Viu? Bom, Januária, muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas reflexões, pela sua generosidade para estar aqui neste primeiro episódio desse vídeo podcast. E bom, vamos depois aqui tomar um café e continuar essa conversa. E, sem dúvida, daqui a pouco vamos estar gravando mais um episódio. Sem dúvida, muito obrigada. Convido também os professores, os educadores que estão nos escutando, a seguir também essa conversa. Ela é uma conversa que não tem fim, porque, de fato, a gente está trocando o pneu desse carro com ele em movimento. Mas não estamos sós. A Moderna Cor está com vocês, eu estou aqui, temos toda uma estrutura que vocês contam de literatura, de educação. Aproveitem isso é precioso, principalmente para a gente fazer um movimento conjunto de educar para um mundo melhor, né? Seja ele físico ou digital. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Januária. Bom, pessoal, agora vamos com nossos especialistas do Moderna Cor para entender como todos esses conceitos, essas perguntas, essas reflexões que nós colocamos na mesa nesta conversa, têm uma resposta, têm um corpo, têm uma proposta no Moderna Cor, em nosso produto, nosso acompanhamento, em nosso projeto. Olá, meu nome é Rodrigo. Eu sou Cristiano. E nós somos especialistas do Moderna Cor e viemos aqui hoje para conversar um pouco a partir
da discussão que Januária e Ernesto fizeram sobre educação midiática, a importância dela, e como que isso aterriza no Moderna Core, né? Como que isso tá dentro da proposta do Moderna Core. E, Cris, cara, me chamou a atenção, e gostei muito do que a Januária falou, de um certo diagnóstico que temos hoje, que é o excesso de informação, né? Ela até usa um termo de um certo excesso informacional que a gente vive. Esse excesso informacional gera várias consequências, né? Mas eu acho que a principal é que ela não permite o pensamento, né? Como a coisa é muito imediata, tem muita informação, você tem poucas possibilidades de pensar. E sem pensar, não tem crítica. Então a gente acaba aceitando muita coisa que a gente tem em contato, então adulto, criança, como verdadeiro, quando na verdade isso não necessariamente é verdadeiro. E isso é um grande problema. É um grande problema que a gente tem e que eu acredito que a educação tem um papel fundamental nisso, né? Principalmente uma educação mais midiática. É essa a sua impressão também, né, Cris? Sim, e é a partir desse grande problema, nós que trabalhamos dentro do produto de Moderna Core, é de onde a gente parte. Então, a gente entende esse problema que acontece nesse debate da educação midiática, e foi a partir disso que a gente passa a criar os projetos e as experiências dentro do Moderna Core. Além desses pontos, né, desses problemas comentados pela Januária e pelo Ernesto, tem alguns dados que eu Legal, acho interessante legal. a gente comentar, que é o seguinte, quando a gente fala da educação midiática, 82% dos professores sabem, falam o que é uma educação midiática, mas só 19% executa de forma sistemática. E apenas 6% consegue avaliar se isso está funcionando. Ou seja, existe, né, uma intenção, mas existe pouca estrutura para Uhum. isso ser trabalhado. Tá pouco sistematizado de uma forma geral, né? Exato. E aí a gente tem um outro dado que agrava mais esse cenário, que é um dado dos alunos, que é um dado que 73% dos jovens de 11 a 17 anos já interagem com o IA toda semana, mas só 1 em cada 3 professores, eles se sentem preparados para mediar, esse debate, né, em sala de aula. Então, a escola foi pega de surpresa, sem ter a estrutura para lidar com isso. E, enfim, é a partir dessas dores, a partir desses dados, que a gente desenvolveu e que a gente escreveu todas as nossas experiências e as nossas propostas dentro de Moderna Core. Boa. Não, e é uma mega justificativa mesmo, né? E como que a gente estruturou isso dentro do Moderna Core, cara? Porque eu acho muito interessante a maneira como isso está proposto, principalmente porque ela propõe uma integração muito forte, né, dessa educação midiática com o que está sendo trabalhado dentro da sala de aula, né? Ou seja, não é algo isolado, não é algo, uma disciplina isolada sobre educação midiática que vai falar de coisas distantes. Não, é algo conectado com a aula de geografia, com o que o cara está aprendendo em história, certo? Exato, tá dentro do currículo. E o nosso projeto, ele passa pela sala de aula, Uhum. passa pelo aluno estudando em casa, e dentro da plataforma de Moderna Core, que é o campus, nós temos um aprofundamento do conteúdo, da teoria do livro, Uhum. uma proposta onde o professor ele vai conseguir ter um planejamento, ele tem orientações de planejamento para um trabalho com IA, Uhum. sobre IA. E quando a gente fala de IA, a gente fala também de educação midiática, porque a IA ela acaba aprofundando o debate da educação midiática. Então, o professor ele vai ter a possibilidade de trabalhar com IA, que é muito num olhar da IA como ferramenta, e sobre a IA, de como ele pode mediar essa discussão que ela é mais crítica, Uhum. que a gente vai trabalhar ali com o viés, onde a gente vai trabalhar com apurar, Uhum. né, um dado. E eu digo isso para professor no planejamento, mas também para o aluno
estudar em casa. Isso me parece também muito importante, né? Porque a própria pesquisa que você traz, o cara até sabe o que que é educação midiática, ele tem noção e tal, mas na hora de aplicar é sempre mais complicado. Na hora de usar Uhum, é sempre mais complicado. exato. É, ou seja, Moderna Core trazer essas orientações para o professor é uma maneira também de proporcionar mesmo que essas atividades aconteçam, né? Exato, para o professor e para o aluno, que também busca as respostas prontas dentro de Claro, uma IA generativa. sim. Então, a gente, além do uso do tutorial, que trabalha da forma socrática, a gente tem dentro da plataforma também esse modo de estudo com e sobre a IA. Uhum, Qual é a ideia? Então, a gente está trazendo um repertório, a gente está trazendo o debate da educação midiática e de IA de maneira pedagógica, estruturada, que não é de respostas prontas, não é da intoxicação de dados. E o principal valor é que ela está dentro do currículo. Então, uhum. em cada estação, a gente traz essa proposta, a gente traz esse aprofundamento, que a estrutura dele, Rodrigo, ele parte sempre de uma multimídia. Uhum. Então, a gente traz um objeto multimodal para abrir o tema, e a partir desse objeto multimídia, existem essas propostas para ser trabalhado todo o debate da educação midiática e uso da IA. Só uma coisa que eu acho interessante aqui do que você está falando, né? Sim, é uma rota, é uma proposta digital que está dentro do campus, mas a questão é que isso parte do material impresso, né? Da pele de papel que a gente fala, né? Exato, Parte do exato. trabalho que já está sendo proposto ali, e a partir disso a gente amplia no digital com esse olhar de educação midiática. Exato. E também tem uma outra coisa que para mim é muito interessante disso que você fala, é que isso está sendo proposto para todas as disciplinas, certo? Não é Sim, só coisa de língua portuguesa. exato. Esse é o diferencial da proposta. A gente tem visto muitas soluções de IA generativa, e o que a gente está trabalhando é de uma maneira pedagógica, ou seja, todos os conteúdos, todas as estações, está presente essa proposta de As trabalhar com o cotas. letramento, com todo esse letramento e com a IA pedagógica. A partir do 4º ano, porque a gente faz toda essa transição que nos anos iniciais, Uhum. né, a gente não tem o uso das IAs, existem uma transição que a gente precisa ser feita. A gente está acompanhando muito o que está sendo debatido dentro das discussões de ECA digital. Então, todo esse trabalho que envolve uso de IA pelos jovens, todo um trabalho de acompanhamento da família, da Uhum. centralidade humana, isso está presente dentro da nossa proposta de Moderna Você Core. lembra de algum exemplo? Eu Tem, tava tentando lembrar aqui. tem um exemplo, por exemplo, vou pegar um exemplo de história de 6º ano, que no digital existe uma imagem gerada com IA de história, Que provavelmente essa imagem que está conectada com o conteúdo que conectada está com o sendo conteúdo ensinado. do impresso, ou seja, é uma imagem criada com inteligência artificial. E qual que é o debate ali que a gente está trazendo dentro do digital? É que o aluno ele possa avaliar essa imagem e investigar. Existe essa região, ela tá. Qual é a data disso? Uhum. Exatamente é aí que a gente traz o Pesquisar em outras olhar fontes. crítico, a pesquisa de outras Pesquisa de fontes. outras fontes. E essa proposta, ela foca muito nisso, Isso é né? outra coisa que se conecta muito com o que a Januária falou, né? Ela fala muito sobre que hoje as crianças elas não estão sendo formadas para viver um processo de investigação mesmo, né? Uhum, Às vezes não tem nem paciência não tem paciência, não tem método, mas o processo de investigação é o que vai proporcionar o pensamento, que vai proporcionar a criticidade e tudo mais. uhum, E aí a rota do Moderna Core, ela justamente cria e define um certo processo que o aluno tem que fazer para dizer uhum. se essa imagem do seu exemplo, ela é verdadeira ou não, e por que que ela não é verdadeira, e qual é a verdade dela, né, a partir de outras fontes e tudo. Exatamente. Todo esse projeto é desenhado a partir dessa necessidade, Uhum. dessa intoxicação de dados, todo estruturado, e isso combinado com o tutorial que é socrático, isso combinado com as famílias que vão ter acesso a isso, com formações que vão trazer, que vão permear esse tema. Então, é a gente oferecendo para as escolas, para alunos, para os professores, para as famílias, uma proposta de fato pedagógica quando a gente discute educação midiática e IA. A gente não quer respostas rápidas, a gente não está falando de uma IA generativa, a gente não está falando da educação midiática
isolada. A gente está falando isso dentro do currículo e de uma Uhum. forma muito responsável. Boa, boa. Bom, acho que é isso, então. Espero encontrar vocês no nosso próximo episódio para falar um pouco mais aí de Moderna Core e ampliar essa discussão, né? Acho que a gente tem que debater cada vez mais isso, né, Cris? Sem dúvida. Para encerrar só, acho que tem a Januária também trouxe um ponto da avaliação do PISA Sim. de 2029 que vai ser medido através de diferentes métricas que vai permear todo esse olhar crítico dentro da educação midiática. E Moderna Core está acompanhando Muito bem isso. lembrado. Ou seja, a gente não vai precisar adaptar o nosso projeto para essas mudanças que vão acontecer dentro desse debate de inteligência artificial e educação midiática. A gente, de fato, está entrando com um projeto para preparar esses Exato. alunos para essa avaliação que Uhum. vai acontecer. Então, é muito nisso que a gente acredita, né, dentro das nossas ideações e dentro das nossas entregas de Moderna Core. Excelente, excelente. Até mais, pessoal, e obrigado. Obrigado, gente.